centro do Recife no século XX. Conheça a história do centro da cidade, contada a partir das salas de cinema que movimentavam a população e ditavam comportamentos. Tudo aos olhos e narração de Kleber Mendonça Filho. A direção é do Kleber Mendonça Filho, ele dirigiu O Som ao Redor, Aquários e o mais recente, Bacurau. Os três foram prestigiados pela crítica, pelo público e receberam muitos prêmios. E quando se tem o nome Kleber Mendonça Filho na direção, já se tem uma expectativa de sua obra, já que ele é um dos diretores brasileiros mais prestigiados, tanto no Brasil quanto no mundo. E pela primeira vez temos um documentário em que ele dirige. Mas é um documentário muito diferente. Não é um documentário em que temos umas entrevistas ou um registro propriamente dito, um registro real do que está acontecendo, mas é algo muito pessoal que começa de dentro para fora. Eu te explico melhor mais tarde. Ele é dividido em três partes. Na primeira é um registro quase que pessoal. Nós somos apreciados pela casa do diretor. A casa que serviu de inspiração para várias obras dele, como O Som ao Redor, principalmente O Som ao Redor, e que de certa forma é tratado quase que uma personagem que vai se transformando com o passar do tempo e as gerações do diretor. Então é muito interessante isso, a descrição da vizinhança, os momentos pequenos, como certos personagens, certos vizinhos. Eu gosto muito da menção que ele faz a um cachorro e depois a um gato, a maneira como essa vizinhança vai se transformando. E é uma edição que mistura registros pessoais das primeiras gravações, bastidores de gravações de seus filmes, de seus curtas, a evolução de tudo isso, juntamente com edições e pequenas cenas de alguns filmes e curtas que ele fez. Ele faz uma comparação junto com uma narrativa. Eu senti uma certa estranheza dessa primeira parte, porque é quase que de o diretor mostrar para o público como é que é a vida dele, como é que ele construiu, usou a sua própria vida, a sua própria família como motivo de inspiração para suas criações, uma tentativa de engrandecer ele próprio, mas não se engane, tem diretores que fazem isso, mas aqui é diferente. Ele começa de dentro para fora. Então entramos na segunda parte e da casa dele vamos direto para o centro de Recife, onde na juventude do diretor encontrava-se inúmeros cinemas de rua. E a transformação desses cinemas com o passar dos anos faz muita comparação a diversos cinemas de rua que existem no país e no mundo, como que o cenário urbano foi se transformando e se tornou um sistema capitalista que foi desvalorizando cada vez mais o cinema. Então, de certa forma, o filme é uma crítica ao cinema mundial, o cinema brasileiro, os cinemas dos centros urbanos. É uma mistura da memória do diretor, ao mesmo tempo que uma nostalgia do diretor ao cinema e também uma crítica quase que poética sobre como é tratado o cinema hoje em dia. Como é que o cinema está sobrevivendo hoje em dia com o sistema de streams, com alta tecnologia, com o aumento da desigualdade, como é que ele está sobrevivendo o próprio cinema. O filme traz essa crítica, mas ele não é direto no assunto, ele não vai atingir a ferida. Ele faz essa reflexão, mas ele não atinge direto no espectador, ele aos poucos vai dizendo, ele traz um meio poético para fazer a sua crítica, uma espécie de um lirismo poético para dizer a sua verdadeira crítica ao cinema brasileiro de hoje em dia. Isso me lembrou um pouco um diretor italiano chamado Federico Fellini. Suas obras têm, de certa forma, uma crítica à sociedade italiana, mas ele fazia isso de maneira muito lírica, muito artística, quase que uma poesia presente. A crítica estava presente, mas tinha um meio artístico, não era direto ao ponto. E é mais ou menos isso que acontece aqui em Retratos Fantasmas. O Kleber Mendonça, ele mistura a lembrança, a memória que está nos escombros dos cinemas que foram interditados e viraram estacionamentos ou centros religiosos e engrandece essas realizações. Um dos momentos mais emocionantes para mim é uma entrevista que ele fez há muito tempo atrás com um projecionista de um dos antigos cinemas em que o próprio Kleber trabalhou como ajudante, assistente. E
os questionamentos desse projecionista é muito marcante, é quase que um manifesto de uma pessoa que tem muito amor ao trabalho com o cinema. É muito lindo essa parte, é muito pessoal e o espectador se sente muito próximo a isso. Outro momento é quando a nostalgia do cinema é muito aflorada, desde coisas pequenas, como um pôster de Psicose na porta de um dos cômodos da casa dele, que serviu para cenário do filme, mas também momentos como ao momento em que ele vai pegar arquivos de jornais antigos, e ele encontra em um dos jornais um catálogo antigo com vários filmes em cartaz, e todos tinham uma referência ao King Kong. Vários filmes sobre o King Kong. Trazia uma nostalgia e é muito divertido. Ou dos anúncios da fachada do cinema, que são muito nostálgicos, quando tem registros fotográficos das pessoas nas próprias fachadas, e aquilo ali trazia um significado para o diretor. É como se o cinema ainda permanecesse vivo, apesar dos escombros fantasmagóricos de seu abandono. É muito lindo. A edição do filme faz essa comparação do cinema hoje em dia com o cinema que era antigamente, como ele se transformou com o passar dos anos. E é interessante como a câmera vai visitando esses locais. E é uma atmosfera fantasmagórica mesmo, uma sensação de suspense, uma coisa muito tensa, porque ele vai realmente nesses locais que foram abandonados. Inclusive, em um dos cinemas que ele visita, ele faz um aspecto histórico, ele apresenta como foi que surgiu esse cinema, e um deles especificamente traz um aspecto histórico que para um diretor é de muita coragem revelar esses fatos. Alguns são bem curiosos de certa forma. A narração em off é gravada pelo próprio diretor e escrita por ele também, e é uma narração bem monocorde, quase que um som numa tonalidade bem poética, digamos assim, e eu fiquei muito vidrado com esse texto que ele está narrando. E a cena final traz um diálogo lindíssimo e ao mesmo tempo mágico, que parece que, na minha interpretação, demonstra que o cinema, ele mesmo com os problemas e com as gerações passando, continua em pé, firme e forte. É assim que eu entendi essa cena final. Retratos Fantasmas é um registro sobre o cinema brasileiro no ponto de vista poético, lírico, mágico, crítico. Mesmo que ele se encontre nos escombros do esquecimento da sociedade brasileira, o cinema ainda persiste porque amamos o cinema. Então o filme é uma carta de amor ao cinema. É isso. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até!